Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e a todos que nos ouvem nesta tarde, quero deixar aqui uma reflexão para a vossa meditação. Em Gênesis, capítulo 22, versos 1 até o número 6, que diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o seu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Essa é uma passagem bíblica muito conhecida e marcante da palavra de Deus. Abraão está caminhando com o seu filho esse que era o cumprimento da promessa de Deus. Muitos anos haviam se passado até que o Senhor cumpriu a sua palavra, que foi falado a este homem, um homem de fé. Mas um dia Deus coloca a fé de Abraão em prova, a prova mais difícil. O Senhor chama Abraão e pede para que ele ofereça o seu filho Isaque em sacrifício. Ele recebe as instruções acerca do local e na manhã seguinte, Abraão se prepara para esse grande teste. Ele se levanta, prepara o seu meio de transporte e chama 2 jovens para acompanhá-lo. E assim partem rumo ao local que o Senhor indicou. O caminho é longo, cerca de 3 dias de viagem. O menino Isaque deveria estar entusiasmado, pois entende que é um privilégio participar de um culto ao Senhor com seu pai, Abraão. Mas o silêncio impera sobre aquela caminhada. Abraão não é o mesmo, não tem assunto, está com a sua alma angustiada. E ver a alegria de Isaque durante a viagem o sufoca. Eles passam por vilas, cidades, talvez passam por vizinhos que o conheçam. E ao vê-lo, talvez até comentam, dizendo: Lá vai um bom pai com o filho da promessa. Que caminhada difícil foi para Abraão naquele momento. Quando chegam ao local, é hora de subir o monte. Abraão rompe o seu silêncio, dando ordens aos jovens para ficarem e esperarem. E numa forma de expressar a sua esperança, diz que ele e o menino voltariam. Agora só ele e o seu filho. O silêncio volta a envolver aqueles 2. Até que o filho percebe a falta do principal item na adoração do patriarca. Ele rompe o silêncio e chama o pai. O pai, com dificuldade na fala, responde: Eu estou aqui, filho. Isaque diz ao pai: O senhor não percebeu? Está faltando alguma coisa. E sem esse algo, não conseguiremos adorar a Deus. Hoje andamos tanto, pai. Viemos até aqui para nada? Viemos adorar e não trouxemos o cordeiro. O pai, nesse momento, não tem forças para dizer o que realmente iria fazer. Foi quando Deus deu graça a ele e Abraão respondeu ao seu filho: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Como se dissesse: Deus dará um jeito, meu filho.
e continuaram a caminhada. Ao chegar ao local, Abraão amarra o menino, deita-o sobre o altar preparado e levanta o punhal. Mas agora é Deus que rompe o silêncio. Clama desde os céus e impede Abraão de ferir o menino. A fé de Abraão finalmente é aprovada. A obediência confirmou a fé que ele tinha em Deus. Isaac é retirado do altar, ele é desamarrado e atrás dos dois, presos aos arbustos, estava o animal que Deus tinha preparado para o sacrifício. Pai e filho agora adoram juntos, pois aprenderam na prática que Deus conhece os nossos limites e espera que nossa fé seja colocada em prática em obediência e compromisso com a sua vontade. Em nossa caminhada não é diferente. Experimentamos algumas provações que nos fazem perder o rumo. Nossa alegria se vai e o que fica é o enorme silêncio. As pessoas até tentam nos animar, mas tem problemas que não nos deixam viver. Tem coisas que não dá para deixar de lado. E assim tudo fica prejudicado. Até mesmo a nossa adoração. Ficamos tão preocupados que perdemos a alegria de adorar. Até que em determinado momento, alguém nota que não estamos bem, que falta algo primordial na nossa vida e a falta do Cordeiro. A preocupação nos faz esquecer de Jesus, mas mesmo em dificuldade, insista em buscar ao Senhor. O milagre ele realiza e a presença do Cordeiro volta a ser uma realidade para você. Por isso, olhe sempre para o Cordeiro, pois só Ele pode te salvar e te libertar de todos os teus pecados. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça
tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus.